Você acredita na ressurreição? Eu tenho evidências históricas para a crença na ressurreição. Eu não consigo acreditar de forma alguma na ressurreição. Mas não eu duvido, assim, eu não acredito Você que não um passa homem na foi parte real pra você, que né? um homem foi esculachado, que ele foi violado, né, que ele foi torturado e 3 dias depois ele levanta intacto e Não, e o corpo vai, dele não tá lá e mais, vai né? até o reino dos céus. Não, ele levanta intacto, né? Ele aparece para as mulheres, né? Elas tocam ele não tem mais nenhuma ferida ali. Oferece mais para 500 pessoas. Você não crê na ressurreição. Não consigo. Então você tem uma E questão. peço desculpa, tá? Não, Porque não- eu queria acreditar. não- Queria acreditar, mas não há, consigo. não há nem de perto qualquer motivo para pedir desculpas por uma crença genuína. Mas estamos conversando aqui no âmbito intelectual. O que eu tenho que lhe dizer é o quê? Quando você não crê que a ressurreição ocorreu, você tem que dar conta de algumas coisas. Por exemplo, você tem que dar conta do fato de que pessoas, como os apóstolos, que após a morte de Cristo abandonaram o cristianismo, como é o caso de Pedro, Pedro voltou a pescar, diz as Escrituras, se tornaram, graças à presença do Cristo ressuscitado, tão corajosos, mas tão corajosos, que foram perseguidos, torturados e mortos, sem negar a ressurreição. Porque a hipótese contrária à ressurreição está na própria Bíblia, que é dos judeus, que disse que os seus seguidores subtraíram o corpo e anunciaram falsamente que Jesus havia ressuscitado. Mas vamos trabalhar historicamente com isso. Se os seus seguidores subtraíram o corpo, primeiro tem um problema de justificar como foi que conseguiram fazer isso com os guardas. Os guardas na porta. Segundo, e mais importante do que essa objeção, é justificar como grupo de pessoas se reúnem para propagar uma mentira mundo afora e tem como consequência da propagação dessa mentira sua perseguição, tortura e morte. Uma pessoa pode até morrer, meu querido, por algo que é mentira, mas ela acha que é verdade. Não existe na história da humanidade ninguém que morreu por algo que é mentira e sabe que é mentira. Qual foi o ganho dos apóstolos em terem propagado a ressurreição de Cristo? Isso é um indício histórico muito forte. É o único indício que a gente tem. Há muitos outros. Por exemplo, você mesmo citou um deles, quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição? As mulheres. As mulheres. Você acha que se colocariam mulheres, se não fosse a verdade, como primeiras testemunhas de um fato nevrálgico, central, visceral do cristianismo, conforme nós vimos que é na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, qual é o valor do testemunho de uma mulher na sociedade judaica? Nenhum. A mulher não tem testemunho, não vale nada na sociedade judaica. Quem enaltece a condição da mulher é Cristo, no advento da mulher samaritana. Nenhuma das sociedades antigas, chineses e todos mais, enaltece a condição da mulher. Nem os judeus, que são detentores da moralidade, enalteceram a condição da mulher. O fato, pela análise textual, de você ter colocado mulheres como primeiras testemunhas do evento central do cristianismo é um indício de que colocaram. Por quê? Porque era verdade. Colocaram contra a vontade deles. Eles, meu Deus, por que foi mulher? Porque eu queria colocar aqui testemunhos dos homens com respaldo na sociedade. Então, há evidências da história. Independente do que fosse, a história ia ser contada, né? Acho que se fosse os homens que viram, a história ia ser contada do mesmo Mas jeito. se fosse homens que viram, teriam colocado que era homem. Mas se fosse para colocar uma mentira, jamais colocariam mulheres. Eu acho que não ia fazer diferença o resultado final, sabe? Totalmente. Quando se coloca mulher, não se tem credibilidade. Se você escrever um texto da antiguidade, você dizer... É porque isso não é pro contexto de hoje, né? Às vezes a gente pensa assim, uma mulher falando que viu alguma coisa hoje, isso tem um valor. Tem um valor. Na época histórica, onde a gente está falando, a palavra dela não tinha nenhum valor. Nenhum valor. Entendeu? O testemunho de uma mulher na sociedade judaica de antigamente valia tanto quanto o testemunho dessa garrafa d'água aqui. O fato de estarem ali mulheres como primeiras testemunhas de um fato nevrálgico visceral é, pela análise textual, um indício de que aquilo era verdade. Você sabe outro indício que é verdade? Por exemplo, nos evangelhos e no Novo Testamento tem várias situações dos apóstolos escrevendo contra eles mesmos. Como assim? Diz que eles dormiram quando deveriam estar acordados. Uhum. Que Paulo repreendeu Pedro.
jamais sendo mentira, as pessoas escreveriam contra si próprios. Isso é técnica acadêmica de análise textual. Então a hipótese mais provável que nós temos é a da ressurreição. Aí você diz, mas a ressurreição é muito difícil. Eu sei, é um milagre. É um milagre. O primeiro milagre que ocorreu na história da humanidade foi a criação do universo a partir do nada. Se Deus criou o universo a partir do nada, ele pode ressuscitar quem ele quiser. Então, você tem um doutorado em lógica, isso também, não é? Em exatas, em lógica? É, educação matemática. Matemática e lógica. E o universo, por exemplo, ele foi criado por Deus, né? A Terra foi criada por Deus. Todo o universo, de forma geral. Mas se a gente pegar, e a Bíblia é literal, não é? Eu creio na interpretação literal da Bíblia. Literal da Bíblia. Então, a Terra teria 6.000 anos aproximados. Onde tem dizendo isso na Bíblia? Não tem sobre isso? A Terra tem 6.000 anos? Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo isso. Não fala isso. Porque a gente pensando sobre lógica mesmo, sobre comprovações científicas, a Terra tem milhões de anos. É verdade. O universo tem 14,7, 15 bilhões de anos. Isso, e a Terra 300 milhões, não sei. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. É isso, não é? Isso. Então a história de Deus na Terra, quando ele cria então a Terra, essa criação aconteceu há 4 bilhões de anos atrás. O universo foi criado, segundo as informações que temos pela ciência, há 14,7, 15 bilhões de anos. E a Bíblia é compatível com isso. Compatível? Compatível com isso. A Bíblia valida esses valida. números. O pastor Marcos Eberlin fala que tem 6.000 anos. Mas isso não está na Bíblia. O Eberlin não é pastor, mano. Isso não está na Bíblia. O Eberlin não é pastor. Isso não está na Bíblia. Você quer falar sobre isso? Primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte, certo? A primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte. Essa é difícil, hein? Desculpa, mas essa aí é difícil. Não, é muito simples. Então vamos ver. É muito simples. Me permite até o superlativo, é simplíssimo. A primeira frase da Bíblia traz uma tese revolucionadora. A humanidade achava isso um absurdo. Porque a primeira frase da Bíblia, Gênesis 1, é: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Deus cria tudo que existe. E veja que a ordem que aparece aí, como é interessante. Princípio, tempo. Céus, espaço. Terra, matéria. Você veja que o tempo pode existir sem o espaço e sem a matéria, certo? Mas o espaço não pode existir sem um tempo. O espaço, para existir, tem que existir no curso temporal. O espaço pode existir sem a matéria, mas não sem o tempo, certo? Mas a matéria pressupõe o espaço e o tempo para se existir, porque a matéria só pode existir em um espaço no curso temporal. Então o que a primeira frase da Bíblia diz é que o tempo, o espaço e a matéria foram criados. E o verbo criar em hebraico há algumas formas diferentes de dizer. No caso de Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27, só nessas 3 aparições do capítulo 1 de Gênesis, a escolha do verbo em hebraico é bará. Bará quer dizer criar tudo a partir do nada. A ideia da Bíblia era que Deus criou tudo a partir do nada, e por tudo você já entendeu: tempo, espaço e matéria. E tudo mais o que existe. Criou a partir do nada. O verso 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra é o que? A matéria, sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e águas também literalmente pode ser interpretado sobre as coisas transitórias. A terra, porém, a matéria, porém, estava sem forma e vazia, toda concentrada em um só ponto. A tradução feita para o latim por um grande intelectual da Igreja Católica chamado Jerônimo traduz sem forma e vazia, estava invisível. Essa tradução para o latim se chama vulgata, estava invisível. Aí, o que é que Gênesis 1:3 diz? Aí Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Essa é a descrição de quê? A ciência, em meados do século passado, se rendeu ao que a Bíblia está dizendo há pelo menos 33 séculos. Foi um padre que propôs a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é proposta por um padre, meu querido, Georges Lemaitre, um padre belga. Ele propõe uma teoria para a ciência
que na realidade é a rendição da ciência às escrituras. As escrituras estavam dizendo lá atrás que tudo veio a existir a partir do nada. Espaço, a matéria e o tempo vieram a existir a partir do nada.